A matriz de estratégia do Irã significa que, a partir de agora, tudo o que eles fizerem deve se encaixar na matriz de estratégia. Deve cumprir os objetivos da matriz de estratégia. A primeira coisa que eles devem fazer é unir a população. A segunda coisa que eles devem fazer é formar alianças. E a terceira é conquistar a opinião mundial. Quarto, agora é preciso enfraquecer o inimigo. Em outras palavras, tudo o que o Irã fizer de agora até a invasão propriamente dita servirá para alcançar todos os 4 objetivos ao mesmo tempo. E isso é necessário se quiser sobreviver a uma invasão americana em grande escala, ou seja, unir a população. O que isso significa? Significa que a vitória na guerra depende de quão disposta está a própria população a resistir à invasão. Na verdade, o Irã está atualmente dividido. Há muita oposição ao governo. Como se sabe, houve recentemente protestos, como os protestos de mulheres por mais direitos. Portanto, há muitas divisões neste país, mas acredito que a maioria dos iranianos resistiria a uma invasão, e o motivo para isso é que os iranianos têm um histórico muito ruim com os ocidentais. Com o passar do tempo, se Israel e os Estados Unidos continuarem a agir de forma agressiva em relação ao Irã, a população começará a se unir e a lutar contra os americanos. Ou seja, a população ficará unida. Em segundo lugar, construir alianças. O Irã possui 2 níveis de alianças. O primeiro nível é chamado de Eixo da Resistência, que eu pedi para vocês pesquisarem. E ao Eixo da Resistência pertencem as milícias xiitas no Iraque, Síria, o Hezbollah no Líbano, o Hamas e os Houthis no Iêmen. É importante entender que isso é uma aliança. Eles concordaram em lutar juntos porque têm interesses comuns, ou seja, permanecer independentes da influência americana. Mas isso não significa que o Hamas, o Hezbollah e os Houthis recebam ordens do Irã. Eles não são controlados pelo Irã. O Irã os apoia militar e financeiramente, mas não pode controlar totalmente o comportamento deles. Vamos pegar como exemplo o dia 7 de outubro. O Hamas lançou um ataque contra Israel, o que levou a esta guerra. O Irã diz: nós não estávamos envolvidos. E Israel diz: isso não pode ser verdade porque vocês controlam o Hamas. Essa é, portanto, a primeira camada da aliança. Mas o que o Irã precisa fazer para vencer a guerra é também envolver a Rússia e a China. A Rússia quer que os Estados Unidos lutem contra o Irã. Por quê? Para enfraquecer os Umayyads e desviar sua atenção da Ucrânia. Como a Rússia provavelmente está vencendo lá, os Umayyads teriam que redirecionar recursos para lá em caso de uma guerra com o Irã. O que a Rússia contribuiria? A Rússia provavelmente não enviará soldados. A Rússia diria aos Estados Unidos: se vocês invadirem o Irã, não terão permissão para usar armas nucleares táticas. Enquanto o narrador explica como o Irã usa a Rússia e a China como proteção, na verdade são o comércio de petróleo e o poder que os unem fortemente. Nos últimos anos, países ocidentais tentaram impedir que essas nações cooperassem, por meio de regulamentações financeiras e proibições comerciais. Isso os afeta, pois, se essas nações permanecerem unidas, os preços da energia e a segurança das viagens internacionais podem mudar para sempre. A Rússia diria: ei, Estados Unidos, se vocês usarem armas nucleares contra o Irã, nós usaremos armas nucleares contra vocês. Ou seja, a Rússia basicamente limitaria as opções militares dos Estados Unidos em uma guerra, o que seria de enorme benefício e vantagem para o Irã. A China precisa ajudar o Irã. Por quê? O que o Irã tem que a China realmente precisa? O que o Irã tem que a China absolutamente precisa? Petróleo, certo? Basicamente, a China não pode se dar ao luxo de permitir que os Estados Unidos controlem tanto o Iraque quanto o Irã, porque então eles poderiam controlar o fornecimento de energia da China. Portanto, com o tempo, a China se envolveria para garantir que seja capaz de obter petróleo do Oriente Médio. Atualmente, a China obtém a maior parte do seu petróleo do Oriente Médio, mas vai levar tempo até que Rússia e China se envolvam. Para que Rússia e China se envolvam nesse conflito, o Irã precisa provar 2 coisas. Quais são essas 2 coisas? O que o Irã precisa mostrar à China e à Rússia para que esses 2 países intervenham nesse conflito? Se você é a China ou a Rússia, você é um investidor, certo? Por que eu deveria investir em você, Irã? Por quê? Então, primeiro, vamos lutar. Segundo, vamos vencer. Portanto, vai levar tempo até que o Irã consiga provar isso para a Rússia e a China. E quanto mais o Irã conseguir mostrar que pode vencer, mais China e Rússia vão investir no Irã, tanto financeiramente quanto militar e politicamente. Então isso vai levar tempo. E o terceiro ponto é conquistar a opinião mundial. Como então o Irã vai conquistar a opinião mundial a seu favor?
O que está acontecendo agora que ajuda o Irã a conquistar a opinião mundial? Ou por que o mundo está cada vez mais apoiando o Irã? O que está acontecendo agora que está indignando ou irritando o mundo? Gaza, certo? Então, isso é realmente importante para o Irã. É preciso continuar direcionando a atenção da opinião pública mundial para Gaza, porque o que está acontecendo em Gaza é basicamente um genocídio, e os israelenses estão determinados a resolver o problema palestino de uma vez por todas. Isso significa, basicamente, remover os palestinos de Gaza. Eles podem viajar para o Egito, podem ir para a Jordânia, isso não faz diferença. Os israelenses querem expulsá-los de Gaza e isso vai continuar assim por muitos anos. Enquanto a atenção permanecer voltada para Gaza, com o tempo as pessoas vão desenvolver muito mais simpatia pelo Irã. Se você acompanhou as notícias dos Estados Unidos, houve grandes protestos em Yale, na Colômbia e em outras universidades por causa dos acontecimentos em Gaza. E por fim, enfraquecer o inimigo. O que isso significa? Significa que, quando os Estados Unidos invadirem o Irã em 2 anos, em 6 anos, quem sabe quando, eles vão querer formar uma grande coalizão de forças armadas, porque isso lhes confere legitimidade, certo? Essa coalizão será composta por países da OTAN, países do Oriente Médio, assim como Israel, Arábia Saudita e muitos outros países. Para entender por que esses protestos globais são tão grandes, é preciso perceber como eles mudam as regras do jogo. De volta ao Oriente Médio, os líderes observam como as pessoas ao redor do mundo reagem a vídeos virais em seus celulares para planejar seus próximos passos. Isso é importante porque mostra que, hoje em dia, vencer um conflito não se trata apenas de ter grandes bombas, mas sim de quem recebe o apoio do resto do mundo. E o que o Irã precisa fazer é criar conflitos e desunião dentro dessa coalizão. E ele consegue isso promovendo discórdias internas. Há muitas pessoas, a maioria das pessoas nos Estados Unidos, não apoia uma guerra contra o Irã. E por isso o Irã precisa fomentar essa desunião interna. Ele também pode criar conflitos entre a OTAN e os Estados Unidos, pois, obviamente, os Ineuara vão querer que a OTAN participe da invasão ao Irã. Mas por que a França e a Alemanha iriam querer se envolver nisso? Portanto, esses são os 4 principais objetivos do Irã, e ele precisa alcançar todos os 4 se quiser sobreviver a uma invasão. A partir de agora, tudo o que o Irã fizer terá como objetivo atingir esses 4 objetivos, certo? E isso faz parte da guerra assimétrica. Agora, vamos analisar um exemplo concreto. E o exemplo concreto é a Operação Promessa Verdadeira. Por que o Irã estruturou a Operação Promessa Verdadeira da forma como fez? E a resposta é, para alcançar todos os 4 objetivos, certo? O primeiro objetivo é unir a população, e a ideia por trás disso é que o Irã precisava mostrar ao seu povo que era capaz de revidar contra Israel. Então esse é o primeiro ponto, construir alianças. Atacar Israel mostra aos aliados, assim como a China e a Rússia, que o Irã está disposto a lutar. Conquistar a opinião mundial. Bem, o Irã disse, planejamos o ataque de forma que não causasse danos em Israel. E o motivo disso é que o Irã quer conquistar a opinião mundial a seu favor. Se o Irã disparasse todos esses mísseis e projéteis contra Israel e matasse muitas pessoas, então muita gente sentiria simpatia por Israel. Por isso o ataque foi planejado de forma que não houvesse vítimas. E quando se observa isso como espectador, pensa-se que o que o Irã fez foi correto, porque transmite uma sensação de justiça e equidade. O que Israel fez foi errado. Israel atacou uma embaixada iraniana em Damasco, isso viola o direito internacional. E o Irã, para salvar as aparências e buscar justiça, lançou alguns mísseis contra Israel. Por isso, a maioria das pessoas acha que a reação do Irã demonstrou contenção e foi uma resposta adequada. E o último ponto é enfraquecer o inimigo. Mas por que isso deveria enfraquecer o inimigo? Porque Israel queria mostrar uma reação forte após o ataque do Irã. A razão para isso é que Israel segue uma política de desproporcionalidade. Ou seja, Israel está comprometido com a desproporcionalidade. O que isso significa, então? Significa que, se você matar um israelense, eles virão e matarão cerca de 100 ou 1000 de vocês. Se você lançar um míssil contra eles, 1000 voltarão. O objetivo é a dissuasão. Criar tanto medo de Israel que ninguém ouse atacar. Quando o Irã atacou Israel diretamente pela primeira vez, Israel estava decidido a realizar um contra-ataque desproporcional. Quem realmente impediu Israel? Por que os Estados Unidos disseram, Israel, não responda de forma desproporcional? Por que os Estados Unidos fariam isso? Atualmente, os EUA não podem se dar ao luxo de travar uma guerra e teriam que fazê-lo completamente sozinhos. A OTAN não participaria.
Nem mesmo os países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, participariam. Por isso, os Estados Unidos precisaram conter Israel, o que leva a conflitos entre Israel e os Estados Unidos. Com outras palavras, do ponto de vista da dominância militar, a Operação True Promise não alcançou nada, porque eles não destruíram nada. Mas, sob a perspectiva da guerra assimétrica, eles alcançaram todos os seus 4 principais objetivos, e por isso os iranianos reivindicaram o sucesso para si. E pode-se argumentar que, do ponto de vista estratégico, foi uma operação muito bem sucedida.